Bom dia a todos, muita paz, uma alegria imensa estarmos aqui novamente com vocês para conversarmos sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. O tema que nós resolvemos então, que nós estudamos e preparamos para compartilhar com vocês, é esse que está ali, a pureza do coração. Tenho uma notícia ruim para vocês, para aquelas pessoas que já vêm aqui, participam na terça-feira, que eu já fiz esse tema numa terça, e a pedido, a sugestão de algumas pessoas que me pediram para trazer então o mesmo tema no domingo, mas a gente aprende por repetição. Aqueles que estiveram aqui terça vão escutar as mesmas piadas, as mesmas histórias que eu já contei. Mas vamos lá. Quando a gente faz um estudo do Evangelho, e esse tema, na realidade, ele é tirado do Evangelho, nesse capítulo 8, bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus, nós geralmente temos duas possibilidades. Como às vezes o tema é comprido, e às vezes são vários assuntos, se a gente vai fazer o tema todo, a gente dá uma pincelada em cada assunto, porque o tempo naturalmente não dá para fazer um capítulo completo. Ou então a gente pega um tema só e faz de uma maneira mais específica e mais profunda. Eu vou ter que fazer uma terceira tentativa e não vou fazer nem todos os temas, nem pegar um tema específico, eu vou ficar só no título da lição, e é bem-aventurado então os que têm coração puro, porque verão a Deus, e mais especificamente, vou tratar só do coração puro. Vamos falar só de coração. Por que Jesus fala coração puro? O que ele quer dizer com isso? Será que existe coração puro, coração impuro? Por que ele está adjetivando, colocando uma qualidade no coração? Será que existe realmente isso? Ele fala, e todos nós falamos assim, né? Qualquer coisa que nós vamos falar, meu coração, estou com uma alegria muito grande no meu coração de estar aqui presente com você. E bota, às vezes, até a mão do lado esquerdo, às vezes tem vezes que não sabe nem que lado fica, bota no lado direito, né? Mas ele está falando do coração. Então nós adjetivamos coração triste, coração alegre, coração amargurado, coração cheio de amor, coração cheio de ódio, enfim, colocamos várias qualidades no coração. Será que realmente que coração é esse que nós estamos falando e que coração é esse que Jesus falou? Então eu vou procurar simplificar, mas não vai ser muito simples não. Nós vamos fazer uma viagem dentro da parte científica e da parte espírita para ver o que é o coração, o que tem que haver os nossos sentimentos com o coração. Então eu vou apresentar para vocês ele. Parece mais uma picanha, né? Grande. Na realidade é uma imagem feia até do coração. Não é aquela imagem bonita que a adolescente fazia quando era novinha, ela desenhava um coraçãozinho, pintava de rosa e colocava uma flechinha para entregar para o namoradinho do lado que sentava dela, né? Então o coração é um coração um pouco diferente, esse aí. Na realidade o coração parece aí tem 2 quilos, mas ele não tem tudo isso aí não. Se nós formos analisar a fisiologia do coração, nós vamos ver então que ele pesa 350 gramas. Não é muito não. Eu quando vou, às vezes minha esposa pede para comprar carne moída, ela fala, já traz 1 quilo de carne moída, mas divide em 3 pacotinhos. Não sei se vocês fazem isso, né? A gente come um pacotinho, deixa 2 no freezer. E se vocês pegarem 350 gramas de carne moída, dizer assim, é o tamanho do meu pulso. Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é esse tamanho. E vocês vão ver como é guerreiro esse coração. Então, ele pesa 350 gramas e ele bate 78 vezes por minuto. O meu já não bate isso, o meu só bate 50, está um pouco arrasado. Um bebê bate 200, às vezes quando nasce, mas a média de batida nossa é 78. E ele, impressionante isso aqui, ó. Se nós ficarmos em 1 hora aqui, ele bate 4.680 minutos. E ele bomba 300 litros de sangue por hora. Você sabe o que é 300 litros de sangue? Um balde desses que as senhoras usam para lavar roupa, daqueles grandes, tem 5 litros. São 20
litros daquele por hora. Então, nós vamos estar aqui das 10 até as 11. Em uma hora, o nosso coração já fez assim, 4.680 vezes. E bombou 300 litros de sangue. Já pensaram nisso? Todos vocês, coração, se alguém não está batendo, aí é um problema sério. Mas todos os nossos corações aqui, os 180 pessoas que tem aqui, está com o coração batendo dessa forma. E o dado mais impressionante que interessa a mim. Eu acho que aqui não tem ninguém mais de 80 anos, ou que tem 80 anos. Aliás, tem um só, sou eu. E eu fiz um cálculo para saber quantas vezes meu coração já bateu. Então, a média dele, durante uma vida inteira, de 80 anos, ele bate 2 bilhões e meio. Não é 2 milhões, gente, é 2 bilhões e meio, ó, sem parar. Pum, pum, pum. É uma coisa impressionante. E eu estou negociando com o meu coração, que está um pouco avariado, para ver se ele bate mais uns 500 milhões de vezes, porque eu preciso viver aí mais uns anos a mais, chegar aos 90 anos, mas ele já falou para mim que não tem jeito, que vai pedir a aposentadoria dele, que eu posso comprar já o meu bilhete de passagem para o lado de lá, porque ele podia até cooperar, mas como eu já estraguei muito o meu coração, não tem conversa mais com ele. Vai pedir aposentadoria. Então essa é a fisiologia do coração. Mas o que tem a ver isso aqui com os nossos sentimentos? Tem alguma coisa a ver? Só para dar um exemplo para vocês. Pegarmos assim uma pessoa que tem um coração bondoso, que tem um coração cheio de amor. Não vamos pegar um espírita para dizer que as outras religiões também não têm. Vamos pegar a irmã Dulce, aquela freirinha baiana, que no convento ela tinha um galinheiro, e naquele galinheiro ela fez ali um abrigo para recolher pessoas abandonadas na rua, pessoas que viviam na rua. E se tornou uma grande instituição. Isso quem fala foi o Divaldo, que era muito amigo dela, e ela é realmente uma pessoa muito boa. Mas vamos levantar uma hipótese aqui, o seguinte: eu não sei nem do que ela já faleceu, já passou para o plano espiritual. Eu não sei por que ela já passou. Mas vamos dizer assim que chegasse um momento e ela tivesse um problema no coração físico. E o médico ia chamar então as suas superiores do convento e dizer: olha, a irmã Dulce, o coração dela está fraco e ela tem pouco tempo de vida. Ela vai precisar, só vai salvar ela um transplante. Todo mundo fica triste, o transplante é meio complicado, mas ela volta para casa e de repente então o médico chama as irmãs superiores e diz: olha, trazem a irmã Dulce para cá que nós conseguimos um coração para ela colocar. E ela vai, faz o transplante do coração e ela sai boa, o transplante é bem sucedido, o coração é compatível com o organismo dela e ela é bem sucedido. Só que, passado um tempo, geralmente não se informa quem foi o doador, mas se descobre que o doador foi uma pessoa que foi abatido pela polícia, uma pessoa cheia de ódio, com o coração cheio de ódio, uma pessoa que matava por crueldade, exatamente vai no coração da irmã Dulce. Agora a pergunta que a gente faz é o seguinte: o fato dela ter trocado o coraçãozinho bondoso que ela tinha, cheio de amor, foi dilacerado, e ela ter colocado um coração assim, muda o comportamento dela? Então não tem nada a ver com o coração, vocês concordam comigo? Os nossos sentimentos, nosso coração não é o centro dos sentimentos como nós pensamos, como nós colocamos a nossa mão cada vez que nós referimos a ele. Eu estava vendo aqui uma frase aqui agora, desse folhetinho, mas é inúmero. Olha, sim, quando refletes da glória da manjedoura, sereis em verdade a presença de Cristo no coração. Será que ele está falando desse coração? Não. Então o coração não tem nada a ver com os sentimentos, correto? Errado. O coração tem a ver sim com os sentimentos, mas ele não é ele o gerador dos sentimentos. Não é ele o depósito dos sentimentos, mas ele tem a ver, e é essa então a nossa conversa de hoje. Nós vamos ver de que maneira ele age em nossos sentimentos. Vamos ver primeiro uma visão científica bem simples. A gente não tem, é leigo também no assunto, mas aquilo que a gente capta na internet.
A internet tem um problema, tem que ter muito cuidado, tem muito fake news, muita coisa errada, mas também tem muita coisa boa. Então, para a gente conseguir informações da internet, a gente tem que sempre estar comparando as informações que a gente recebe. Mas eu peguei aqui uma informação bem simples, é uma pesquisa feita na PUC de São Paulo, em que ele diz o seguinte: pesquisas começam a revelar que o amor, raiva, alegria, irritação, tristeza, medo, ódio e toda a vasta de sentimentos experimentada pelo ser humano promovem modificações orgânicas de tal dimensão que pode contribuir de maneira decisiva para o vigor ou falência dos órgãos físicos. Isso todos nós já sabemos. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que não existe doente, mas sim não existe doenças, mas doentes. Realmente, a maioria das nossas doenças é provocada por essa questão aqui. E continua a pesquisa dizendo o seguinte: por enquanto, o que se sabe, fazer uma parte aqui, por enquanto, o que se sabe, porque a ciência não é a palavra final. Hoje ela está falando assim. A ciência, entre as várias formas de saber, ela é uma, sem dúvida, uma mais importante, porque ela é a mais eficaz. O método, a rigorosidade com que ela investiga uma coisa é muito superior às outras, mas ela não é superior às outras formas de saber. Não quer dizer que ela seja superior à religião ou à filosofia, mas ela é, sem dúvida nenhuma, a mais eficaz. Mas ela não define, ela conceitua. Então amanhã pode ser que isso aqui tudo mude, entende? Então ele continua. O que sabe é que os sentimentos, as emoções, tanto quanto os ruins, disparam no cérebro dois processos. O primeiro é o envio de sinais elétricos ao músculo cardíaco via sistema nervoso. Isto vai repercutir no ritmo dos batimentos cardíacos. O segundo é a produção de uma cascata de substâncias químicas direcionado para os vasos sanguíneos e distribuído pelo corpo físico. É meio complicado para entender, né? Vamos ver se colocamos isso aqui assim num exemplo prático. Mas eu vou citar assim um coração feliz, mas eu vou ter que cantar um pedacinho. Eu ia citar uma música, mas se eu for citar eu não me lembro inteira. Então eu vou cantar um pedacinho para vocês. Não precisa jogar em tomate, né? Essa é uma brincadeira, né? Mas é uma música bem antiga, dos meus 80 anos, dos meus tempos de 80 anos, que diz assim: meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E assim vai, né? Não vê nenhum tomate, ninguém jogou tomate, né? Mas só para coração bate feliz quando vê. Vocês conhecem essa música ou não? Olha, tem gente mesmo, não sou eu antigo, né? Isso é carinhoso, uma música de Pixinguinha. Então é a história de um rapaz que cada vez que ele vê sua amada, o coração dele bate feliz. Mas o que é um coração bate feliz? Se o coração está rindo, está alguma coisa assim? Não. O que aconteceu ali é que o cérebro dele, então vai do lado material, captou a imagem que ele está na frente dele, o cérebro processou aquela imagem da pessoa que ele ama, e o cérebro vai fazer duas coisas. Ele vai, então, em primeiro lugar, acionar as glândulas responsáveis para que essa cascata de produto, como é que ele fala? Quer usar o mesmo termo. De substâncias químicas, que no caso do amor, qual é o hormônio do amor? É a citocina. Citocina é uma dessas substâncias químicas. Então o cérebro aciona as glândulas que produz esse hormônio, a pessoa recebe aquele hormônio. E o coração recebe a ordem para trabalhar. Ele vai receber uma ordem para produzir, para direcionar toda essa substância no sangue para todo o corpo, para que a pessoa sinta, então, aquele prazer, aquela satisfação de estar vendo sua amada. Então é assim que funciona. Cada vez que nós precisamos, derramamos, então, as substâncias necessárias, no caso aqui do amor. Então o coração do rapaz que vai ver sua amada, não é que ele bate feliz, ele vai bater mais forte.
ou vai bater mais ligeiro. Então não é coração triste. Então ele dizia assim, não é bater, meu coração bate mais forte cada vez que te vê, e aí estaria correta dentro dessa parte. Bom, eu há muito tempo atrás, eu vou fazer uma parte aqui só para contar, pedir licença para vocês para contar, falar de uma história, de uma passagem pessoal minha. Eu estava assim num momento de muita estresse na vida, eu muito ansioso, com muitas dificuldades e tal para resolver meus problemas, e deitei na cama e de repente comecei a sentir uma falta de ar e começou a me dar uma dorzinha, aquela dor foi evoluindo, parecia, daqui a pouco parecia que tinha um elefante pisando no meu peito e braço amortecido. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas não deu tempo nem de pensar, eu simplesmente apaguei. Apaguei e me acordei no outro dia, era de noite, me acordei no outro dia, depois do almoço, dentro de uma sala toda branca, né? Umas pessoas todas de branco andando, e eu tive dois pensamentos. Um pensamento ruim que eu achei que eu tinha morrido, né? Não morri, não estou mais aqui. E o segundo pensamento era bom, porque achei que eu estava no nosso lar. Aquela coisa toda branquinha, umas mocinhas, pareciam uns anjinhos andando para lá, tudo. E só fui realmente sossegar quando veio uma dessas mocinhas e falou assim, ó, seu Paulo Sanito, parabéns, sua cirurgia foi um sucesso. Eu fui abismado, cirurgia do que? Eu falei. Ela disse, uma cirurgia do coração. Eu realmente me olhei, eu estava com um monte de curativo aqui, que eu não podia nem me enxergar nessa parte aqui. Olhei minha perna embolada, cheia de curativo. Eles já tinham, porque quando a gente abre, vai colocar essa pena, eles cortam esse osso, né? Abrem, quem já fez já sabe isso aí, daí tiram as veias da perna, tiram o coração para fora, emendam e tal, e daí fecha. Só que o osso não fecha bem, então fica um negócio bem esquisito assim. Bom, passada essa fase, correu tudo bem, graças a Deus, na verdade é que faz 5 anos eu estou vivo, e eu não sabia nem o que era coração antes. Comecei a cuidar mais do coração. Comprei um livro chamado Salvando o Seu Coração, de um cardiologista americano chamado Jim Hornigs. Só que eu comprei errado o livro. O livro era uma prevenção para salvar o coração. Meu coração já estava necrosado, já não tinha muita chance. Mas tinha uma parte ali que me chamou a atenção, em que ele fala do estresse emocional. Tem uma coisa que eu achava sempre que estresse é uma coisa ruim, estresse diz ele que não é uma coisa ruim. O estresse tem 2 tipos, o estresse emocional bom e o estresse emocional ruim. E ele dá um exemplo, então, do estresse emocional, que é um instrumento importantíssimo cada vez que o nosso organismo se sente ameaçado de alguma coisa. E ele dá 2 exemplos, eu vou citar um para vocês. Ele diz assim, imaginem vocês um caçador que está lá na África, no meio da selva, que se perdeu da turma sozinho, com medo, de noite, e de repente ele escuta um urro de um leão. Primeira coisa, ele fica estático, ele não sabe o que fazer. Mas imediatamente, ele então, a adrenalina dele é acionada, desce para todo o corpo, né? E o coração aí começa a trabalhar. O coração só trabalha, ele só recebe ordem, né? O cérebro pensa, emite a ordem e o coração vai. Que nem nosso estômago, né? Nosso estômago também ele trabalha de acordo com aquilo que o cérebro pensa. Eu vou comer uma costela, o estômago recebe a notícia que eu vou comer, já prepara o suco gástrico para aquele tipo de alimento. Se eu mudar de alimento, ele também já muda. E o coração é a mesma coisa. Então, o que é o coração? Ele pegou aquela adrenalina, que estava todo no sangue, e bombou. Mas não é fácil para o coração, porque quando vem essas substâncias químicas nos nossos vasos sanguíneos, os nervos se enrijecem, o calibre nos nossos vasos sanguíneos diminui, e o coração tem uma dificuldade muito grande, e ele sofre. Ele precisa forçar. Por isso que a gente judia muito dele. Então, no caso do rapaz e o leão, do caçador e o leão, e acontece isso. Ele bomba, então, adrenalina para onde? O que ele mais precisa? Para o cérebro e para as pernas. Para que a pessoa pense rápido e tenha força para correr. E ali a pessoa, em questão de segundo, ela pensa, então, uma árvore que tem lá na frente, eu vou chegar naquela árvore, ele não me pega, mas eu preciso correr muito e ele tem perna para correr e corre. Então, esse é o estresse bom. Quando é que o estresse é ruim? É quando você não se desliga disso.
E nós, na nossa vida diária, nós estamos enfrentando o leão toda hora, todo dia. E se não soubermos desligar disso, nós vamos sofrer. E daí, então, ele dá como sugestão, cada vez que a gente está estressado, coisa que eu não fiz quando eu tive um infarto, meditação, oração e, se possível, yoga. São os 3 fatores muito importantes para que nós possamos nos desligar. Porque aí ocorre um fenômeno. Essa adrenalina vai ficar no sangue? Não. O cérebro vai acionar um outro hormônio chamado corticoide, que vai fazer essa limpeza e nós passamos o perigo, nós salvamos e ficamos todos bem. Mas se nós ficarmos geralmente com essa adrenalina no corpo toda a vida, nós vamos ter problemas, nós vamos judiar muito do nosso coração. Então aí vem o estresse ruim. É quando nós não desligamos ou quando começamos a ver leão a toda hora. Vemos um gato, já achamos que estamos diante de um leão. Nós ficamos com aquilo na cabeça, o medo. Então, a adrenalina, ela é muito importante porque ela é uma substância da ação que combate o nosso medo. Mas não está complicando muito? Não, né? Bom, gente, então nós chegamos aqui na visão científica. E a visão espírita, qual é que é? A visão espírita, ela concorda com tudo que a ciência fala. Porque Allan Kardec, no capítulo 1, ele fala de uma maneira bem clara que nós temos que andar de mão dada com a ciência. A ciência não está errada da maneira, porque ela investiga só os fenômenos materiais. E o Espiritismo veio com a proposta de completar a ciência investigando os fenômenos espirituais. Usando a mesma metodologia que a ciência usa, o Espiritismo usa para investigar os fenômenos materiais. Então, para o Espiritismo, nós somos, na realidade, nós não somos um corpo, um pedaço de carne apenas, como a ciência examina. Para a ciência, nós somos um corpo físico, onde somos criados no berço e terminamos no túmulo. Antes não existia nada e depois não existia nada. Para a doutrina espírita, nós somos muito mais do que isso. Nós somos um complexo energético em volta de um pensamento. Esse complexo energético, que Allan Kardec definiu como 2 corpos, um perispírito e um corpo físico. André Luiz veio complicar mais isso, né? E nós colocar então que nós somos compostos de um perispírito, um corpo mental, um duplo etérito e mais o corpo físico. 4. Para a gente não desagradar nenhum dos dois, para mim não desagradar nenhum dos dois, nós vamos dar uma analisada aqui em 3 corpos só. Você fica, não é privilegiada, né? Não pode ver daí, né? Bom, gente, então, esses são os 3 corpos. Geralmente, quem estudou mediunidade tem preconceito, do Edivaldo Sucesso, ele trabalha com esses 3 corpos. Eu vou fazer em homenagem aqui a uma grande amiga minha aqui, que ela ia no nosso centro, ela levava uma reguinha. E eu vou usar essa reguinha aqui para que a gente possa pegar. Ó, então aqui nós temos o perispírito. Mas antes dele, que vocês não estão vendo aqui, nós temos o espírito. Estão vendo o espírito aqui? Não vem, né? Não dá para ver. Então nós temos o espírito. Então, o perispírito é o corpo do espírito. Correto? Esse corpo do espírito acompanha o espírito em toda a sua erraticidade. Ele só vai perder esse corpo à medida em que ele chegar na condição de espírito superior, o espírito perfeito. Mas até lá, todos nós, tem alguém que já perdeu aqui? Não, né? Você não estaria aqui. Todos nós temos esse corpo aqui, que é o perispírito. E ele acompanha, quando ele encarna justamente com esse corpo, onde estão todas as suas experiências de outras reencarnações impregnadas nesse corpo aqui. Agora eu vou passar para o lado de lá. A Sandra vai me pegar lá, Sandra. Então aqui. E desse lado aqui, ó. Aqui tá bom, né? Tá, vamos ver. Desse lado, nós temos o corpo físico. Corpo físico. Então, vocês estão vendo aqui, é um corpo físico. Eu não sou o corpo físico, eu estou num corpo físico. Esse corpo físico. Na questão, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, nas questões 61, 62, 63 e 64,
que é o princípio vital, Allan Kardec, então, fala sobre o corpo orgânico e o corpo inorgânico. Qual é a diferença dos dois? A lei de atração entre o corpo orgânico e inorgânico é a mesma coisa. Os componentes do corpo físico e do corpo orgânico e inorgânico também é a mesma coisa. Esse piano, ele tem os mesmos componentes que o meu corpo tem. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Então, a mesma coisa. Qual é a diferença que existe, então, entre um corpo orgânico e um corpo... Que o corpo orgânico ele está animalizado. O corpo orgânico está animalizado por uma coisa que Allan Kardec chama de princípio vital. Allan Kardec não fala aqui nesse corpo etérito. Ele fala de um princípio vital. O corpo etérito é do André Luiz. Então, é esse corpo fluido que dá vida a isso aqui. O piano não tem esse corpo etéreo. Esse corpo aqui tem os vegetais, os animais e os seres humanos. Então, é ele que dá vida ao corpo humano. Quando nós desencarnamos, esse corpo, então, vai para a Terra, em, sei lá, poucas horas, as bactérias, os micro-organismos passam, então, a acabar com ele. Esse corpo aqui, segundo então o curso Mediunidade Sem Preconceito, ele não se desliga, ele se desliga daqui, mas ele não se desliga do perispírito, ele fica mais ou menos 50 dias, mais ou menos, 50, 60 dias, para voltar, retornar depois da onde ele veio, que é o fluido cósmico universal. O importante de tudo isso aqui é que todos esses três corpos, eles têm uma origem só. Todos eles são originários do fluido cósmico universal, que é uma energia que está em todo o universo. Todos isso aqui são modificações do fluido cósmico universal. O perispírito é fluido cósmico universal alterado para ser um fluido espiritual, esse aqui para um fluido vital e aquele para um fluido físico. Estou complicando muito ou não? Não? Então, o que vocês acham? Está complicando muito ou não? Telepaticamente eu falei que mais ou menos. Então vamos ver. Agora, o que é importante nós sabermos disso aqui? O que tem a ver com o assunto que nós estamos falando hoje aqui? Então, tudo isso aqui é fluidos. Esses fluidos não são definitivos. Eles vivem em constante mutação, então, constante substituição. E essa substituição, eles fazem, então, através desses pontinhos pretos. Todo mundo está chegando aos pontinhos pretos aqui, que são os centros de força, também chamados de chakras. Um chama de centro de força, outro de chakras. Então, existem mais de 60, 50 mil pontos de chakras. Chakras tem na ponta dos dedos, tem em toda parte. Mas nós aqui, geralmente, as outras religiões também trabalham com 7 pontos só. Nós aqui só vamos trabalhar com esses chakras aqui, que é o chakra cardíaco. Então, as energias, o espírito pensa, as energias se transformam em energias através do perispírito, passa pelo chakra do duplo etéreo e vai até o corpo físico. No corpo físico não tem chakras. Ele vai para o chamado plexo, são regiões, né? No caso do centro cardíaco, que nós estamos estudando, ele pega essa região aqui para baixo. Enquanto vocês pensam um pouquinho, eu tomo água. Agora, uma coisa muito importante, que vai começar a entrar no esquema que nós estamos falando. Então, se tudo isso aqui é fluido, se nós estamos em permanente troca de fluidos, né? Estamos recebendo fluidos, passando fluidos, nós temos que ver a qualidade desses fluidos. A qualidade dos fluidos depende daquilo que nós pensamos. Pensamentos bons atraem fluidos bons. Pensamentos ruins atraem fluidos ruins. Então, se pensa em ódio, vai se transformar em energia ruim, desguenta, e vai nos complicar tudo lá mais para frente. Daí, então, nós temos que estudar um pouco sobre a questão dos chakras. Ó, esse é um chakra. Chakra bonito, ali é uma forma de funil, então é por aqui, ele tem a função, então, de receber os fluidos e
expelir os fluidos ruins, é uma toca de fluido realmente. Agora um detalhe muito importante, essa parte preta ali, filtro. Ele tem então, esse filtro é para selecionar aquilo que realmente, vamos a um ambiente muito ruim, é um ambiente muito pesado, se nós tivermos com esses filtros bem limpinhos, funcionando, ele não vai passar, não vai entrar, porque fica nessa parte aqui. Se formos a um ambiente ruim e não tivermos com os filtros legais, nós vamos ter problema. A questão das influências espirituais, para que nós possamos ter influências de espíritos bons, temos que estar com esses filtros bem limpinhos também. Se imagine só então, se nós pensamos errado, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Veja só como é que fica. Olha, estou falando para você de acordo com o curso mediunidade sem preconceito. Veja como é que fica isso. Terrível, né? Eu não sei se muita gente tem o costume, eu em casa não uso, mas tem muita gente que usa aqueles filtros para torneira de cozinha, né? Não sei se alguém de vocês usa. Aqueles filtros são bons porque eles retêm todas as impurezas que vêm às vezes da água. Mas chega um ponto também que ele começa a ficar saturado demais. Parece que cada 6 meses ele tem que trocar aquele carvão radioativo para que... Então o filtro começa a ficar saturado porque fica muitas impurezas. E se você deixar aquilo, o que acontece? A água começa a ficar com gosto diferente, cor diferente, começa a ir pouca água e a água fica com odor. A mesma coisa acontece com o chakra. No caso aqui no chakra que nós estamos vendo, é o chakra do coração. Então, começa a entupir tudo, não sai nada, e às vezes acontece todo esse problema. E aí vem, então, as consequências daquilo lá, que é palpitação, angústia, desespero, medo, pânico. A pessoa fica totalmente sem controle e não consegue mais separar a razão da emoção. Então, nós temos que cuidar. Por que nós temos que cuidar para manter isso aí? Com os pensamentos. Voltando, o espírito pensa, o pensamento torna-se energia, e essa energia é direcionada então para o nosso complexo fluídico. Não está funcionando aqui, mas tudo bem, vou pegar aqui no outro. Então, a conclusão, então, nós vimos a visão científica, que é o derrame. Agora, então, a conclusão da visão espírita seria essa aqui. Na visão espírita, o coração está relacionado aos sentimentos humanos. Aí sim, aí está certo. O coração está, quando nós colocamos aqui, não está errado. Nós falávamos aqui do ponto de vista espírita. Ele está realmente relacionado aos sentimentos humanos, bons ou ruins. Ele é um verdadeiro termômetro de emoções, localizado no plexo cardíaco. Então, o plexo cardíaco é essa parte toda aqui, né? Aqui está também está aqui o esplênio, está aqui na parte fluídica. É melhor para a gente entender o seguinte, vamos lá. A parte vegetativa, não, daqui para baixo. A parte cardíaca daqui até aqui. E aqui daqui para cima é a parte mental. Nós estamos tratando dessa parte que é a parte emocional, né? Que nós estamos aqui. Tá, então... termômetro. Por que ele é o termômetro? Ele não é a febre. O coração não é a febre. Ele capta apenas as emoções nossas, mas ele não é a febre. Aqui que é muito importante nós guardarmos isso aqui. A qualidade dos nossos pensamentos está relacionada... a qualidade dos nossos sentimentos está relacionado aos nossos sentimentos. Isso aí nós temos que guardar. E visto isso, então, depois dessa viagem toda que nós fizemos aqui, vamos procurar entender, então, Jesus. O que será que Jesus, então, quis falar? Bem-aventurados que têm coração puro, porque verão a Deus. Assim, nós já tivemos uma visão científica e uma visão espírita. Agora vamos ver o que realmente Jesus quis falar com isso aí. Em primeiro lugar, será que Jesus sabia tudo isso que nós falamos aqui?
acho que sim, Sueli. Eu acho que Jesus, ele sabia tudo. Porque é a mesma coisa que a gente perguntávamos assim, um arquiteto perguntava assim, escuta, você projetou esse prédio, você sabe como é que ele foi construído? Você sabe me dizer o prédio? Claro que ele vai dizer que sim, uma pergunta tola. Ele projetou, ele fez. E Jesus foi o grande arquiteto do nosso planeta. Foi ele que preparou então aqui o local para que tivesse vida, foi ele que preparou os nossos corpos para receber os espíritos que estavam sendo degradados de outros planetas, foi ele que preparou os nossos corpos para receber espíritos que Deus estava criando. Então, ele sabia tudo isso aqui. Como ele sabe hoje, e como ele vai saber muitas coisas que nós não sabemos, mas ele já sabe do futuro, porque ele foi o que projetou o nosso planeta. Mas por que ele não falou então? Não tinha condições. O povo realmente era difícil de entender aquilo. O povo hebreu, na realidade, ele tem um grande mérito, que era um povo muito espiritualizado, foi o primeiro povo que acreditou no único Deus. As outras civilizações da época acreditavam em vários deuses, em formas mais diferentes possíveis. Acreditavam em Deus em formas humanas, em formas de animais, em formas de animais e humanas. Às vezes tem um Deus lá que eu não me lembro que Deus era, que era um corpo de cavalo, metade de cavalo e a metade de ser humano. Então, e os hebreus tiveram, então, essa vantagem em relação às outras civilizações, que existia somente o Deus. Mas ele não era um povo muito culto. Das civilizações existentes, os hebreus eram um povo ainda mais inculto que existia. E Jesus, então, claro que Jesus nasceu naquele povo, um povo espiritualizado, ele nasceu no lugar certo, mas ele tinha muita dificuldade de falar para as pessoas. Vocês lembram-se daquele diálogo que ele tem com Nicodemos, quando ele tenta explicar para Nicodemos sobre a reencarnação, e Nicodemos diz, mas como, Senhor? Como é que é possível alguém voltar novamente na barriga de uma mãe novamente e tal? E ele diz assim, Nicodemos, se eu falo para vocês das coisas da terra, você não entende, imagine se eu vou falar as coisas do céu. Então ele tinha muita dificuldade. E ele falava então usando os instrumentos que a gramática permite, né, para que a pessoa fale. Ele falava por parábola, onde ele contava uma história, colocando os ensinamentos morais dele. Ele falava por hipérbole, que é uma maneira que a gramática usa para você exagerar, às vezes, em certas coisas. Quando ele diz assim, se teu braço é motivo de pecado, corte ele, porque é melhor você entrar sem braço do que você ser queimado no fogo. Já tinha gente que cortou o braço, né? Pensando que realmente tinha que ser assim. Mas o que ele estava fazendo? Isso é uma hipérbole, é uma maneira que a gente tem de falar. Eu digo assim para vocês, eu estou morrendo de sede. Então, um pouco d'água. Não, hipérbole, estou exagerando, ninguém morre de sede assim, dessa maneira, né? Ou ele falava por metáfora, comparação. Então, o que ele fez na realidade aí, ele fez uma comparação em relação a isso aí. Mas como ele não podia falar tudo, ele diz, mas eu enviarei um Consolador que irá então explicar tudo isso que eu não posso explicar. E a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, vem até nós com a proposta de completar aquilo que Jesus não pôde falar e esclarecer aquilo que Jesus não pôde esclarecer na época. Trazendo os ensinamentos de Jesus de uma maneira simples, para que todos nós pudéssemos entender. E quem está complicando aqui a coisa sou eu. Que é bem fácil de entender que ele não estava falando de um coração físico, né? Ele estava falando de um interior nosso, que nós precisamos limpar. E nós fazemos isso, sim, através dos nossos sentimentos. Eu tomei isso aqui, que hora até que hora vai? Tá bom. Então vamos continuar para frente, porque o tempo vai rápido, né? Então, a conclusão da palavra de Jesus. Então, quando Jesus fala em coração, ele está usando uma expressão que usava na época e se usa até hoje. Porque na época também tem uma coisa... Você sabe que antigamente se acreditava que o espírito, a alma, não estava aqui, mas estava aqui no peito, né? Então, as pessoas acreditavam que realmente o coração, a alma, ela habitava o nosso coração, e não a mente como nós espíritas entendemos. Usava a palavra coração puro como uma simbologia, tá vendo?
como uma simbologia para destacar a necessidade de uma limpeza de impurezas em nosso interior. E aí ele destaca orgulho e egoísmo com as piores sujeiras que nós podemos ter dentro de nós. Destacando que essa pureza é inseparável da simplicidade e da humildade. Pronto. Podia chegar aqui e ter falado só isso e a palestra tinha acabado. E podia chegar aqui e dizer para vocês assim, olha, o que Jesus quer falar é o seguinte, que o coração é o reflexo dos nossos sentimentos, já está explicado. Por que nós precisamos dar toda essa volta, fazer todo esse passeio? Porque às vezes o gostoso não é só o destino que a gente vai, mas é o passeio que a gente faz para chegar até aquele destino. Jesus nos deu lá o objetivo e esse caminho ele traçou. Agora nós estamos indo e temos que ser felizes, ser alegres, porque nós temos um caminho para seguir. Então ele destaca então que a simplicidade e a humildade seriam dois instrumentos muito importantes para nós. O que é simplicidade? Não é o que eu estou fazendo aqui. Eu devia ter sido mais simples, estou sendo muito complexo, mas o tema se faz necessário. A simplicidade não quer dizer que a pessoa seja humilde. Existem pessoas simples e que não são humildes. Vocês concordam? Tem pessoas que se vê simples, fala simples, mas por dentro não é um comportamento simples. Mas sem dúvida nenhuma, as pessoas simples têm mais condições de desenvolver a humildade. A humildade, muitas vezes, começa pela simplicidade. E vamos começar então ver o que é humildade. Locardéria, no Evangelho segundo o Espiritismo, já fala, virtude tão esquecida por nós. Como nós esquecemos isso aí, né? Nós somos humildes, outro que não é. Sempre o nosso pensamento é esse. É uma coisa errada. A humildade é uma característica das pessoas que sabem assumir a sua responsabilidade, sem arrogância, prepotência ou soberba. Eu dou exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier, para mim, pelo menos, eu acho que foi a pessoa mais humilde que a gente... Eu não conhecia a Turi, conheceu pessoalmente. A pessoa mais humilde que a gente ouviu falar. Mas ele não era um coitadinho. Humildade não é sinônimo de coitadinho. Aquele que fica discreto, não posso participar. Não é assim. Chico era humilde, mas ele foi um dos homens mais importantes do Brasil. Em pesquisas, ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Vendeu 52 milhões de livros psicografados. E era uma pessoa humilde. Então, humildade não é sinônimo de coitadinho. A pessoa faz. A palavra humildade, isso aqui que eu achei interessante, ela é originada da palavra humus. Vocês conhecem humus? Todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui é jardineiro, já trabalhou em grama, né? Então, quando a grama da gente está ruim, a árvorezinha que a gente planta, depois a gente vai na floricultura, pede um pacote de terra com humus, que é o alimento da planta. Agora tem alimento, tem plantas, se nós estivermos subindo aqui a serra, às vezes, olhamos aquelas plantas bonitas lá em cima, tem um manacá, que é uma planta, uma árvorezinha que eu gosto, que é muito bonita. Vocês conhecem manacá, né? Ela tem uma florzinha branca e de vez em quando ela vai para roxo, muito bonito. Ela faz o seu próprio humo, porque lá no meio do mato ninguém está lá para adubar ela, para fornecer. Ela, quando chega um certo tempo, ela derruba as folhas, derruba as flores, cai no pé dela. Aquelas folhas e flores que caem, através da umidade, da chuva, através do trabalho das bactérias, apodrece e faz aquela pasta. Aquela pasta é direcionada para a terra através dos canais de irrigação feita por quem? Pelas minhocas, né? Faz os canais, desce lá. E a raiz vai captar, então, o humo que vem dela própria lá embaixo. Então, o humo é o alimento das plantas, alimento das árvores, que ela própria faz. E a humildade é alimento do nosso espírito, é alimento do ser humano. Veja como tem muita coisa a ver, então, com a humildade. Então, nós temos e nós podemos fazer também o nosso humo, né? Cuidando do nosso comportamento. E aí nós vamos partir
dizendo que a humildade, então, ela é um antídoto do orgulho. O Allan Kardec, novamente, fala que o orgulho aliado ao egoísmo são as duas chagas da humanidade. Isso eu acho, porque o orgulho e o egoísmo, aqui estão todos os nossos vícios. Todos os nossos problemas estão no orgulho e no egoísmo. Coisa que nós não aprendemos ainda a reconhecer. Sempre o orgulhoso é o outro, o egoísta é o outro. Nós não somos assim. O primeiro passo que nós temos que fazer é reconhecer isso. Cada vez que a gente for fazer uma crítica a alguém, achar outro orgulhoso, primeiro dizer, e eu, como é que eu sou? Agora, orgulho, nem sempre ele é ruim. Tem vezes que nós usamos a palavra orgulho para expressar, às vezes, um contentamento. Uma mãe que vê seu filho passar na medicina, no vestibular de medicina em primeiro lugar, ela diz, eu tenho orgulho do meu filho. Está errado ela falar isso? Não está. Isso aí é um tipo de orgulho que não é ruim. Porque ela não está comparando ninguém ao filho dela. Se ela falasse assim, meu filho, eu tenho orgulho dele porque ele é superior ao filho do vizinho, ou é superior a outra pessoa, aí está colocando uma parte da superioridade. Então, realmente, o orgulho sempre existe uma comparação entre um e outro. Eu gostaria aqui de completar sobre essa palavra orgulho, sobre uma fábula do carvalho e do junco. O carvalho é uma árvore, para quem já viu, uma árvore forte, grossa, né? Muito forte. Ela resiste a temperaturas e as intempéries. E o junco é uma árvorezinha bem, olhando, bem fraquinha. É quase que nem um bambu, assim, ela está em margem de rio, muito fraquinha. Qualquer ventinho, ela está beijando o chão. Vai para lá, vai para cá, vai para cá. E existia, então, o carvalho ao lado do junco, e o carvalho, então, aquela pose soberba dele, ele dizia assim, Senhor, falando para o Criador dele, Criador, meu Criador, muito obrigado por ter me feito eu uma pessoa forte, uma pessoa rígida. Não sou que nem esse junco aqui, que qualquer ventinho está lambendo o chão. Eu sou. E mostrava toda aquela superioridade. Aliás, isso aí tem na Bíblia também, a história do fariseu e o publicano. O fariseu também rezava e dizia assim, Senhor, muito obrigado por ter me feito, eu como sou, aqui não sou igual ao publicano, aqui que é uma porcaria e tal, né? Sempre menosprezando o outro, eles estão brincando. E o carvalho, então, sempre denegrindo o coitado do junco. E um dia veio um vento muito forte, uma ciclone, né? Muito forte, e o coitado do junco realmente sofreu. Comeu terra de tudo quanto a gente, ia para lá, para cá, para lá, voltava. Tá? Mas terminou, passou aquele tempo de pezinho, tranquilo. Daqui a pouco ele olha do lado, o carvalho estendido no chão. O que aconteceu? O carvalho era muito forte, mas o vento foi tão forte que ele quebrou. E o junco foi para lá e foi para cá, vergou, mas não quebrou. E eu acho que nós não queremos ser uma pessoa orgulhosa, somos todos aqui, todos humildes, né? Nós podemos ter essa certeza. Diante das dificuldades da vida nossa, nós vamos sim vergar para tudo quanto é lado, mas não quebra, porque uma pessoa humilde, ele não quebra jamais. Então essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Eu tenho mais minutinho, tem algum minuto? Tá bom. Eu não podia deixar de dar uma mensagem de Natal para todos aqui, porque nós estamos no mês natalino. Não é o aniversário de Jesus, todos nós sabemos, mas foi uma data escolhida para nós comemorarmos, homenagearmos aquele que foi o Espírito mais perfeito que veio na Terra. Mas diante, às vezes, dessa corrida toda, essa semana vai ser uma corrida infernal, né? Correr atrás do cheste, viagem, roupa, um monte de coisa que a gente tem que fazer. O trânsito está ficando já uma coisa terrível, né? E nós esquecemos do aniversariante, que é Jesus. E a melhor maneira de nós organizarmos Jesus é realmente nós, então, fazermos uma reflexão. Isso que nós estamos fazendo, eu estou aqui apenas passando informações. A palestra quem vai fazer é cada um depois que vocês saírem daqui, vão refletir, e cada um faz a sua palestra depois e tira as suas conclusões. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem muito importante, citando uma passagem que está no livro de Humberto Campos, na capítulo 62, que chama-se Amor e Renúncia, e se refere à boda de Canaã. Quando Jesus foi convidado, sua mãe já estava, é um casamento,
já estava lá presente. Jesus e mais alguns discípulos se dirigiram até lá. E um momento lá, falta vinho. Essa imagem, né? Meio apagada. Nós estamos vendo ali as cambuca, né? Falta vinho e daí a festa ia terminar e a mãe de Jesus então pede para que ele dê uma solução. E ele manda vir aquelas cambucas, enche de água e transforma a água em vinho. Bem, isso aqui é uma passagem que está normal no Evangelho. Mas Humberto de Campos, que é uma espécie de repórter do além, ele capta essa história que às vezes não está no Evangelho. Ele capta então uma conversa entre Jesus e seus discípulos, mais especificamente com Pedro. Pedro estava muito chateado com ele. Mas Jesus, aquilo que você fez foi certo. Você transformar a água em vinho, você não está incentivando as pessoas à bebedeira? E ele fala uma resposta bem rápida. Pedro, você sabe, você conhece a alegria de servir um amigo? Pedro ficou em silêncio. E ele então, depois, segundo Humberto de Campos, deixa essa mensagem, que eu acho que é uma mensagem que Jesus estaria dando para todos nós hoje aqui, que seria mais ou menos essa aqui. Saibamos santificar, falando para Pedro, e sintam cada vez como se estivessem falando para nós. Saibamos santificar nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos, o máximo de alegria. Seja o nosso coração, vamos botar a mão no coração, seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos, ditosos e felizes. É a mensagem de Jesus para nós. Feliz Natal a todos vocês, com muita paz, muita saúde no coração. Obrigado.